Então, isso são pessoas o quê? Elas têm muita energia parada aqui, ó. Ah, é? Sim, porque emoções são energias. Então, elas estão muito paradas, as energias aqui. E essas energias podem ser energias de raiva, medo, angústia. E o que que eu faço com isso? Fala galera, aqui é o Carlos da Schmidt Fotografia e estamos aqui no espaço Casa Play para gravar o nosso podcast e hoje mais uma vez um podcast diferente, especial. Estamos hoje aqui com a Clau Santos. Vimos conhecer um pouquinho da história dela, saber um pouquinho da jornada de vida dela e da carreira dela e aprender muito mais com ela hoje aqui, né, para o nosso dia a dia, para a nossa vida, porque a gente estava aqui conversando um pouquinho, trocando algumas ideias, eu já fiquei muito curioso e com certeza vou aprender, nós todos vamos aprender muito hoje aqui. Uma satisfação enorme te receber aqui, eu estava muito ansioso para a gente poder gravar esse podcast, trazer esse conteúdo legal, trazer esse conteúdo bacana aqui, que com certeza vai ajudar não somente nós, como também as pessoas que estão assistindo aqui, né? Então, gente, só para avisar vocês, compartilhem esse vídeo depois, que vai estar no canal da Casa Play. A Clau também vai estar postando esse vídeo. E compartilhem esse vídeo para o máximo, para o maior número de pessoas que vocês puderem, para que esse conhecimento também atinja aí o maior número de pessoas. É isso aí, Clau, então. Estamos aqui e eu quero conhecer agora um pouquinho da tua história. Tá? Se você quiser dar um oi pro pessoal lá, Clau, pode ficar à vontade. Dar um oi para a galera lá, para os nossos espectadores. Então tá, muito obrigada, Carlos. Obrigada também ao pessoal, né, que está aqui assistindo ou que vai assistir depois. Então, gente, eu vou falar com a Clau aqui e eu vou pedir para ela contar um pouquinho da história dela, né? Então, ela vai contar ali um pouquinho lá da infância e ela vai desenvolvendo aqui, falando sobre a trajetória de vida dela, da jornada de vida dela. Clau, conta um pouquinho pra gente que tá aí curioso para saber a sua história. Então, Carlos, imagina, né? Vou começar da infância, isso eu acho que vai demorar um pouco, mas vamos lá, vamos tentar encurtar isso daí, né? Então, eu sempre fui uma criança muito investigadora. Sabe aquela criança que sempre perguntava, o porquê disso, o porquê daquilo? E as pessoas, às vezes, não tinham as respostas, né, para quem eu perguntava. Mas tudo bem, então eu fui crescendo, sempre uma pessoa muito alegre, sempre tendo muitos amigos, né, brincando no sempre campinho. Com esse astral que ela tem aqui, é uma pessoa incrível. Brincando no campinho da vila, né? Daí minha mãe me chamava 10 horas da noite, vem pra casa, para de jogar futebol. Olha só, jogar futebol, lanterna. Então, assim, sempre gostei muito, eu sempre tive muito gosto pela vida, de estar vivendo, de estar aqui, né? E a adolescência também, sempre muito querida pelas pessoas, sempre estando em contato com pessoas queridas também, né? A família em si. E venho aí de família de contadores de história, de gaiteiros, então sempre festa, né? Sempre com essa alegria de estar aqui vivendo. E depois, né, a gente vai crescendo, a gente vai virando adulto, vai tendo mais responsabilidades, trabalho, daí casa, tem filhos. Então hoje eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, né? 2 filhos, Clau? 2 lindos. Tem a Letícia, de 25 anos. Ai, não era pra falar a idade. Pode. Né? Tem a Letícia, né? E o Luciano, que já são adultos, eles se viram, os 2 estudam, trabalham. Então hoje eu tenho mais tempo para dedicar realmente aos meus estudos, ao meu trabalho. E é isso que eu gosto de fazer, de trabalhar, estudar. Que bacana, Clau. E como mãe, como é que é a tua história como mãe? Assim, os teus filhos, como é que eles te veem, assim, eles se inspiram em você, como é que é? Então, né, os meus filhos, imagina, né, ter uma mãe que é terapeuta, né, treinadora comportamental. Então, claro que eu tento também passar a melhor forma para eles, mas a gente sempre foi muito unido. Então, tem muitas pessoas que falam assim, nossa, a relação de vocês parecem que são tudo amigos. E realmente, eu tenho meus filhos como um amigo, claro que eles me respeitam como mãe, né, que a gente sabe a posição de cada um dentro da família, mas é tudo muito leve de a gente conversar, da gente... eles têm alguma questão para tentar resolver, eles me chamam, olha mãe, o que você acha disso, tal, vamos fazer assim. Então, uma relação muito gostosa. Mas desde a infância deles, eu sempre quis que a casa tivesse cheia. Então, isso. Então, sempre na minha casa, os amigos, a porta sempre estava aberta. Então, era o almoço, a janta, aí chegava e falava assim, ô tia, o que vai ter hoje para o almoço?
né? Ô tio, o que vai ter hoje para janta? Né? Então, hoje a tia não está com vontade de cozinhar, vamos pedir uma pizza. Então, sempre eu gostei dessa reunião, de estar com eles, né? De proporcionar que eles estivessem comigo e junto com os amigos. Porque assim também eu já estava conhecendo os amigos deles. Ah, que legal, né, cara? Isso é muito legal, né? Eu vejo, assim, pessoas como a Clau, né, que tem essa conexão com a família, com os filhos e com os amigos, eu acho muito importante, né? Principalmente para o desenvolvimento, para o crescimento. A gente sabe que não são todas as famílias que são assim, né? Que não tem essa conexão, então, poxa, é muito legal, né? Muito legal saber. E parabéns para você, né? Por esse carinho e por essa forma aí de agir, né? De ter e criar os seus filhos dessa forma. Muito legal. É legal. Obrigada. E não é fácil. Não é fácil, não é fácil, imagina, né? Não é fácil. Eu não sou exemplo para falar, porque a gente ainda não, nós não temos filho, né? Só temos aí um cachorrinho, né? O Tinko. Que é lindo. Que é lindo, lindo, maravilhoso, mas não se compara, né? A você ter, ter um filho, criar, né? Desde o nascimento, da infância, da adolescência, que eu acho que é a parte mais difícil, que muitos pais, né? Muitos pais acabam nesse momento abandonando, né? Porque, nossa, é muito difícil. Não, agora daqui para frente eu não consigo mais, né? Então, acho que... E isso, na verdade, é o momento onde que você mais tem que estar perto deles. Mais tem que estar perto. Porque a gente, né, nós como adultos, então a gente tem que ter esse entendimento que na época da adolescência é uma das fases mais difíceis que tem. Porque eles estão muito preocupados também em questão do que vai ser do futuro e também tem a questão toda hormonal, né, que tá ali, tá a flor da pele. Então, é uma fase onde que se os pais não souberem ser amigos dos filhos, mas esse amigo que eu digo que é o quê? Você também colocar regras em algumas coisas, né? Não fez tal coisa, não, então você não vai ganhar tal coisa. Então, assim, não é que essas, tudo era coisa boa. Não, tinha horas que eu tinha que me impor também como mãe. Não, olha, você não fez isso, então você não vai ter aquilo. E outra hora, estar com eles tudo bem legal. Eu lembro quando eles eram crianças, assim, na faixa ali dos 7, 8 anos, né? Falaram, e daí, o que nós vamos fazer final de semana? Eu perguntava para eles. O que nós vamos fazer final de semana? Mãe, eu quero ir pra praia. Mãe, vamos pro shopping. Então, eu sempre fiz isso nessa idade que eles estavam ali, de eu realmente ser mãe deles. Que legal, de fazer as coisas como eles queriam fazer, como eles gostavam de fazer. Então, eu lembro que o Luciano, ele era bem pequenininho, então a gente primeiro passava na livraria, comprava um livro para ele, daí a gente ia para dentro de alguma loja ali do shopping, botava ele sentadinho vendo os livros, e eu com a Letícia daí ia procurar as roupas. Daí daqui a pouco eu falei assim, cadê minha mãe? Cadê minha mãe? Quem é tua mãe? Aí ela anuncia, senhora Claudete, seu filho está procurando. Como se perdia. Por exemplo, viu? A mãe falou que era para ficar aqui sentado vendo o livro. Olha então, só. assim, foi sempre muito gostoso, assim, essa parte da minha maternidade, né, da época deles criança, indo para adolescência, foi muito legal, foi muito divertido. E quando a gente se reúne, só nós três, tem coisas que a gente conversa, que é só nós três que sabemos, e a gente dá muita risada. Aí as pessoas às vezes não entendem, por que eles riem tanto? De coisas que a gente lembra dessa parte da época da adolescência, da infância. Então, isso são coisas que eles nunca mais vão esquecer. Então, você poder proporcionar momentos legais com os filhos, essa é uma coisa que nunca mais vai ser esquecido. Pois é, isso é incrível, né, Cláudio? Porque ouvindo agora um pouquinho da tua história, falando aqui, conectando com os seus filhos, né, entendendo um pouquinho dessa trajetória, aí o que eu falo para vocês é o seguinte, a Cláudia, né, ela é treinadora de consciência. Então, tem muitas pessoas assim que a gente às vezes vê os pseudos profissionais, né? Pseudo-profissionais, eles têm uma placa de dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, mas conhecer a história da pessoa que hoje é treinadora de consciência e ver que a coisa já está na raiz, isso faz a gente enxergar que realmente você, no trabalho que você vai fazer, né, nesse treinamento, você já traz isso na sua essência, já traz a sua bagagem, então é algo muito natural e muito especial e que com certeza vai surtir um resultado muito grande, né, nas pessoas que possam vir a buscar esse treinamento, né? Porque hoje, né, querendo ou não, aqui a gente está vendo uma pessoa incrível, né, no alto astral, conhecendo essa história, né, mostrando como mostrando toda a trajetória da criação dos filhos, de estar sempre junto, conectado, né, de estar sempre incentivando, levando, mas a gente sabe que não é sempre assim, né? E
uma família que não tem esse laço, como você acabou de falar, acaba gerando muitos traumas, bloqueios, coisas que às vezes impedem as pessoas de progredir, de crescer, né? Então assim, Carlos, eu acho que as pessoas também, elas têm que estar preocupadas um pouquinho com o que elas estão vivendo na vida naquele momento. Então tem pessoas, esses dias teve uma amiga minha que ela falou, Cláudia, a gente está pensando de ter um filho, mas eu estou preocupada com a minha parte profissional. Eu falei, isso é muito fácil. Eu falei, eu vou falar uma coisa bem simples. A partir das 7 horas da manhã, quando você deixar seu filho na creche, você é profissional, até as 6 horas da tarde. Você pegou o seu filho na creche, você é mãe. É só saber diferenciar qual que é o momento que você tem com os filhos e qual é o momento da tua vida profissional. Então sim, talvez a tua produtividade ela vai diminuir, porque uma pessoa às vezes começa a trabalhar às 7 da manhã, principalmente nós que somos empreendedores, né? Principalmente nós que somos empreendedores, então começa às 7 da manhã e não tem hora para acabar. Só que essa fase da vida, quando você tem um filho, é uma outra vida que está por trás disso tudo. Então você tem que discernir, esse é o momento que eu sou mãe, esse é o momento que eu estou trabalhando. E sempre foi isso que eu fiz na minha vida. Né? Então eu sempre trabalhei na parte de segunda até sexta, no horário comercial. Depois do horário comercial, eu sou mãe, eu não tenho mais. Claro, a não ser que um cliente falasse, olha, eu preciso que você me atenda às 8 horas da noite. Uma exceção específica. Uma exceção, ou um sábado de manhã, mas ali, já tudo programado. Então a hora que eu sou mãe. A hora que eu estava trabalhando. Então, saber essa diferença, porque às vezes as pessoas não conseguem fazer Verdade, isso. e eu penso assim que, né, falando dessa forma, parece algo tão simples, né? Mas isso envolve muitas coisas, muitas questões, porque, que nem você falou, né? Essa forma que você já tem todo esse conhecimento, já tem toda essa bagagem, já trouxe da sua vida tudo isso, e aí conectou com o que você hoje faz para as pessoas, para ajudar para ajudar na vida das pessoas, parece fácil aqui, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas não têm isso. Elas estão sempre preocupadas ali, né, buscando mais trabalho e tal. Tanto que o que a gente mais ouve são os pais que têm os filhos cuidados pelos outros. Né? E eu acho que nesse contexto, se isso está acontecendo é porque não está sendo fácil, né? E aí, nesse contexto, eu acredito que isso entra na tua área, né? As pessoas, os pais, as famílias que muitas vezes estão passando por uma situação dessa, precisam de uma mentoria, precisam de uma consultoria, de um treinamento nesse sentido que você oferece, né? Isso. Na verdade, Carlos, eu trabalho assim, ó, com o quê? Eu sou treinadora de consciência. Então, as pessoas elas têm que entender o momento que elas estão passando na vida. Porque, às vezes, o que eu vou falar para uma pessoa de 18 anos é diferente do que se é falado para uma pessoa de 50. Verdade, né? Porque as pessoas elas têm que se perguntar. As pessoas elas têm que se fazer pergunta. É isso que eu ensino dentro da minha mentoria. Assim, o que você quer agora, nesse momento da sua vida? Não é eu que tenho que te responder. Só que tem que saber fazer a pergunta certa. Então, nós temos que saber fazer perguntas certas para nós. Então, o quê? O meu treinamento é o quê? Fazer a pessoa ficar consciente do que ela quer, naquele momento que ela quer. Porque pode ser que alguma coisa que você está pensando, né? Vou olhar para eles. Uma coisa que você está pensando em querer agora, talvez há 2 semanas atrás você nem pensou nisso. Só que o que você pensou nisso agora, pode ser que daqui a um mês já não vai mais fazer sentido para você. Então as pessoas esquecem de viver o momento presente, porque a única coisa real é o momento presente. Fato, né? Se eu te perguntar assim, ó, o que você estava fazendo hoje de manhã? Você vai ter uma lembrança, não é? Fato, com certeza. Mas você não está mais lá vivendo hoje de manhã. Já é passado. Uhum. Então, o único momento real é o presente, é o aqui e o agora. E o futuro são infinitas possibilidades. Uhum. Então, as pessoas que têm depressão, elas estão muito ainda ligadas com o passado, com seus traumas do passado. E quem é muito ansioso está preocupado com o futuro. Uhum. Mas esse coisas futuro... que nem sabe se vai acontecer. Mas o futuro nunca chega, porque sempre é um momento de agora. Verdade. Então as pessoas não sabem aproveitar o momento de agora. Aí eu falo assim, mas Cláudia, como é que tu consegue fazer tanta coisa ao mesmo tempo? Já me fizeram essa pergunta? Eu falei, porque eu faço uma coisa de cada vez. Ó, fica a dica aí, gente, hein? Parece simples, né? Mas quando se coloca no lugar... Não, mas assim, ó, é uma coisa de cada vez. Então assim, vou lá preparar o meu jantar. Eu estou aqui preparando o meu jantar. Eu não quero saber do celular.
Ninguém vai precisar que eu responda agora. Meu celular vive no silencioso há 3 anos, quando eu aprendi essa técnica. E daí a minha mãe falou, né? Como assim? Teu celular tá no silencioso? E se eu precisar te ligar que tiver acontecendo alguma coisa? Eu falei, mãe, você tem que ligar para a pessoa certa? Dela, como assim? Não é você? Não, mas se você cair, que acontecer alguma coisa, você tem que ligar pro corpo de bombeiro, pro SAMU. Não é para mim. Isso é verdade. Aí depois você me avisa que tá indo de ambulância pro hospital e eu te alcanço lá. Ela olhou para mim e falou, mas é verdade. Eu falei, claro, você tem que saber para as pessoas certas que você vai ligar. Então hoje, essa questão de viver assim no presente é a coisa que eu mais pratico. Então eu estou aqui conversando com o Carlos. Eu estou aqui conversando com o Carlos. Não, independente do assunto mas nós estamos aqui conversando. Eu vou sair daqui, depois eu vou para casa, sei lá, hoje é sexta-feira, talvez eu vou dar uma ajeitada no meu apartamento. Eu esqueço o celular. Eu estou lá ajeitando o meu apartamento. Então você para com as distrações que estão te atrasando. É verdade, né? E é um insight gigantesco isso que a Cláudia falou agora aqui pra gente, né? De estar, né? De se desconectar dessas coisas, né? Porque querendo ou não, que nem a tua mãe, né, trouxe esse questionamento e tal. Tem muita gente, acho que a maioria das pessoas pensa assim, acontece alguma coisa, quem é a primeira pessoa que vai ligar? Aconteceu um acidente, liga pro filho. Ou liga para nossa... Quem que vai resolver? O filho vai pegar, vai ligar para o bombeiro. Exato. Não vai lá buscar, né? Não tem as possibilidades de fazer isso. Então, acho que aqui fica uma grande dica. É uma dica simples, né? Mas é tão grandiosa essa dica, né? De, se acontecer qualquer coisa, procura o hospital, procura uma ambulância, né? Que vai resolver. Mas é fato, a gente acaba tendo esse negócio de, quem que é a primeira pessoa vai e acaba fazendo isso, né? Muito legal esse insight. Eu acho que é bem engrandecedor. É uma coisa tão... São coisas simples, mas que fazem toda a diferença. Fazem a diferença, exatamente. Nem eu falei para ela assim, se você cair e se machucar, eu não vou poder te ajudar. Você tem que ligar para as pessoas certas. Aí tá lá, já na geladeira dela, lá o número Fica aí, uma instrução muito, muito importante essa daí. Clau, eu tenho uma dúvida aqui, que eu acho que essa dúvida ela permeia muitas pessoas, porque hoje a gente vive numa sociedade que existem milhares de transtornos. Mas nós somos seres humanos. Somos seres humanos e cada ser humano é individual, cada ser humano age de uma forma, né? Não somos robôs, né, colocados numa esteira para ser todo mundo igual. Então há muito assim esse questionamento, esse paradigma sobre essas questões. E uma coisa que eu acho muito interessante, um tema bem relevante, eu acho que hoje a grande maioria das pessoas acredita ser o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção, né? Eu já fui diagnosticado por isso, já tive toda essa vivência nesse universo do TDAH e tal. Só que com o passar do tempo, fui percebendo que isso é somente mais uma caixinha que colocaram a gente, né? Porque é a modinha. É a modinha e também tem uma indústria por trás disso, a gente sabe, né? Então, eu hoje, né, nessa consciência, nessa vivência que eu tenho tido de autoconhecimento e buscar conhecer o que me faz bem, o que me faz mal, o que faz eu conseguir ser uma pessoa organizada, porque o TDAH, né, é mais bagunçado e tal. Só que assim, hoje eu consigo ter essa compreensão, mas dentro desse tema aqui da consciência, muitas pessoas não têm, né? Por exemplo, uma pessoa mais nova que tem lá os seus 20, 23 anos, os pais eles cobram isso da criança, do jovem, né? Cobram isso do jovem, não, filho, porque você tem que ser assim, 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 assado. Mas a pessoa não se encaixa dentro daquilo, porque não é aquilo que ela quer, mas ela fica sendo forçada a crescer naquele caminho. Isso causa traumas, causa algum problema para a pessoa que está passando por isso? Carlos, com certeza. Com certeza. Porque o que as pessoas não entendem principalmente os pais querendo impor para os filhos o que eles têm que ser na vida. Isso está errado. Isso está muito errado. Você tem que deixar livre o seu filho. É a vida dele. Ele que vai escolher baseado nos dons que ele tem. Então hoje o que? Na nossa idade, digamos aí, né? Claro que eu acho que eu sou mais jovem que você, mas claro, tudo bem. Olha só seu rostinho, 27 no máximo. Mas assim, o que hoje os adultos estão acontecendo? Porque isso vem de geração em geração, certo? Que é o pai e a mãe que decidem o que o filho quer. Gente, tá errado isso. A vida é do filho. Tu fala assim,
eu quero que meu filho seja médico porque eu sou médico. Ou médico porque o médico Ganha tem dinheiro. Cara, aí adulto tudo frustrado. Aí não são felizes na profissão. Quantos de nós que chegamos aí na faixa que tu falou de 30, né? Vamos botar mais 10, estão fazendo transição de carreira. Muita gente, né? Muita gente. Mas isso não quer dizer que estava errado ou não. Mas é que você vai se redescobrindo. Então, pessoas que eu conheço, assim, que trabalhavam antes com uma parte técnica, hoje já trabalham com a parte humana. Ou artística também, né? Ou artística, exatamente. Então, eu falei assim, aí os pais querem impor para os filhos aquilo que eles não conseguiram ser. É verdade. Eles querem jogar agora essa responsabilidade para o filho. Vejo muito isso, é fato. Se a gente for pegar nas claras, assim, é muito verdade. Isso, então assim, pergunte para o seu filho, o que você quer? O que te faz feliz? Porque a partir do momento que as pessoas que estão à nossa volta, né, o nosso ente querido, que você percebe que ele está feliz fazendo aquilo que ele gosta, você também fica feliz. Automaticamente. Automaticamente. Então, assim, aquela coisa assim, porque o meu pai quer, né, isso chega pra mim, assim, bastante pessoas que estão ali na faixa dos 25 para os 30 anos, assim, que meu pai insiste que eu tenho que continuar com a empresa, mas eu não vejo sentido em estar naquela empresa que foi o meu avô que fez a construção. Eu quero fazer outra coisa. Aí eu falo, tá aí, mas você já conversou isso com seu pai? Mas o meu pai não dá abertura para eu conversar com ele. Aquele bloqueio, ele acha que tem que ser daquele jeito. Acha que tem. Isso se chama ter um mindset fixo. Dentro da neurociência é explicado isso. Então, uma pessoa, né, dentro do próprio comportamento, né? Então, uma pessoa que ela tem uma mentalidade fixa, ela não quer mudar o jeito de pensar, ela não quer criar outras perspectivas. São as pessoas que mais sofrem. Porque essas pessoas, elas querem manter o poder de tudo. Controle, ter o controle de tudo. Nada pode sair do controle. Nada pode sair do controle dela. Inclusive, ele faz, não, você é meu filho, você tem que fazer o que eu mando. Não é assim que funciona. Hoje, o novo ser humano, né, que nós estamos passando por essa fase da evolução da humanidade, então nós estamos numa fase muito importante dessa evolução, tá? Inclusive em estrutura física, né? Então, essa parte dessa transição, hoje, por que está tendo tanto diagnóstico do que você acabou de falar? Porque são pessoas que não conseguem ser felizes, porque tem alguém impondo algo para eles. Impondo, né? E uma coisa um ponto bem interessante, bem chave, assim, que eu percebi, Cláudio, nessa situação, né, nessa conversa que eu tive até com uma pessoa que passa por isso, né? Muitas pessoas passam, mas algo bem específico que eu me conectei mesmo. Eu falei, não, pô, eu acho que eu já passei por isso e hoje eu posso até dar uma pequena orientação, né? Na minha pequena experiência que eu tenho, eu posso dar uma pequena orientação. Claro que a pessoa que precisa para limpar traumas, para conseguir abrir, aí é a Clau, né? Porque aqui é uma especialista, né? A gente faz muitas vezes as coisas que a gente acha que vai ser bom, né? Até eu vou entrar num detalhe agora que eu acho bem legal falar. A Clau é especialista nisso. Eu tenho a minha vivência. Então, às vezes a gente, né, com a nossa experiência, acaba querendo dar conselhos para as pessoas e esses conselhos eles não são efetivos. Porque a gente fala baseado na nossa experiência. Isso. Mas aí, no caso, no que a Clau faz, não. A Clau faz toda uma análise, né, da pessoa e geralmente essa análise ela é totalmente sem pré-julgamento, né? Você faz baseado no histórico, né, no que você estudou. Então, aí é algo que realmente funciona, aí é eficaz. Né? Aí traz a eficiência para o tratamento, né? Mas muitas pessoas vivem nesse negócio. Porque eu acho que é assim. Eu acho e tal. Cara, isso aí acabou. Não tem. Se o conselho fosse bom, não era de graça. Exatamente. Então, se você quer realmente, né, trazer essas coisas que não estão ativas dentro de você, mas trazer para sua vida para conseguir se desenvolver, para ser você mesmo, aí vocês vão falar com a Clau para fazer uma sessão terapêutica. Isso mesmo. Eu trabalho, então, tanto para grupos, indivíduos, né? A grupos ou, então, no individual. No individual, então, o que acontece? Tem muitas pessoas que têm esses traumas, né? A pessoa traz o que ela está sentindo, porque eu sou reprogramadora emocional também, reprogramadora mental e emocional. Então, a pessoa vai trazer o que ela está passando no momento da vida dela. Então, ela trazendo isso,
a gente vai conversando, eu vou fazendo o diagnóstico do que precisa, a gente faz uma anamnese do que precisa vir do inconsciente. Porque no inconsciente é que estão os traumas. E o nosso inconsciente é 95%. E o nosso consciente é apenas 5%. Então nós somos movidos pelo inconsciente, que é 95%. Exato. E algo bem curioso sobre isso, né, Cláudio? Agora que você falou nisso, 95% é o nosso inconsciente. Aí por exemplo, o que está vendo aqui, o que eu estou vendo aqui, a decisão de eu tomar essa água, de eu pegar essa água ou pegar um copo de cachaça, por exemplo, o que vai decidir é o consciente, mas o consciente vai decidir baseado no inconsciente. Então, nossa, é muita coisa, né, que está por trás disso, né? É muita É um coisa. universo muito gigante, né? E eu falo assim, que depois que você começa a estudar sobre isso, é uma coisa que te dá tanto prazer em estudar, em ter esse conhecimento, trazer esse conhecimento para poder ajudar as outras pessoas. Então isso também é maravilhoso. É maravilhoso, é uma vocação, é o que você ama fazer, né? E, claro, e contando, né, toda essa e falando sobre essa história, né, do que hoje você faz de ser uma treinadora de consciência, de ser uma treinadora de consciência, isso envolve muitos estudos. Você não descobriu isso de um dia para o outro, né? Você tem teu talento, tua vocação e tal, mas você investiu muito nisso, não foi? Sim, e não é só em dinheiro, né? É investimento de tempo, porque você tem que ter tempo para estudar, para ir se desenvolvendo e descobrindo. Então hoje eu tenho várias certificações, tenho certificações nacionais e internacionais, como terapeuta holística, terapeuta multidimensional. Olha só que legal. É muita coisa, né? Então hoje, na verdade, eu olho para a pessoa, claro que tudo existe uma permissão. Por exemplo, se eu estou olhando para você, mas você não permitiu eu olhar, eu não olho. Olha só que legal. Sim. E como é que funciona isso? O olhar? É que tem a parte da terapia, a parte da terapia holística, né? Terapia holística? A terapia holística, para as pessoas entenderem, ela é a nova medicina. Olha só. Ela é a nova medicina. É a nova medicina. Porque nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa, né? E a terceira coisa que mais mata lá é o tratamento médico. São os próprios remédios. É aquela indústria que nós tínhamos comentado antes. Exatamente. Então foi feita uma pesquisa e isso também vale para o Brasil, né? O judiciário já tem a terapia holística lá, que na parte do divórcio eles fazem a constelação familiar. O SUS liberou Reiki. Sério? O SUS? O SUS liberou Reiki e dentro da rede feminina, aqui em Jaraguá, por exemplo, existe há mais de 30 anos. Então, como o SUS liberou Reiki, existem as voluntárias reikianas, que elas vão para dentro do hospital e elas aplicam a terapia de Reiki nos pacientes. Eu trabalho com uma outra, porque a terapia do Reiki faz alinhamento dos chakras. Eu trabalho com uma terapia que faz a limpeza dos nossos corpos sutis, porque na verdade nós temos 7 corpos. E essa divisão dos corpos são 4, que é o corpo físico, o corpo mental, o emocional e o espiritual. Então essa terapia que eu uso é uma terapia multidimensional que trabalha com os outros 6 corpos sutis. Puxa, e é a distância, não precisa estar. Porque tempo e espaço não existe, né? Que daí nós já vamos falar de física quântica, que é o que eu estudo também. Então assim, eu estudo muita coisa, sobre várias áreas. Física quântica, filosofia, neurociência, é muito assunto para entender o ser humano e entender essa nova fase que nós estamos passando. Tem pessoas hoje que elas estão doentes, elas vão para o médico olha e fala, você não tem nada? Fato. Aconteceu comigo isso, tá? Tô aqui fazendo uma confissão. Aconteceu comigo, sei. Exatamente. Então, você chega lá, não tem diagnóstico, o médico só olha e fala assim, não, aqui não tem nada. Mas você está. Por quê? Porque nós estamos, tá mudando, inclusive, a estrutura do DNA. A estrutura do próprio DNA isso mesmo, está sendo mudado. Esse assunto, Não, isso aqui nós podemos ficar 5 horas e não acaba. Né? Então, a estrutura do nosso próprio DNA está mudando. Então, tem pessoas hoje que às vezes elas emagrecem muito rápido, não sabem o porquê. Ou às vezes elas engordam muito rápido, não sabem o porquê. E não mudaram nada na vida delas. Não mudou a alimentação, não mudou nada. E é onde que é isso aí, é a própria mudança do DNA, da estrutura.
Tem uma coisa também que é muito simples já de saber que nós estamos mudando como ser humano no corpo físico. Por exemplo, o dente do siso, tem seres humanos que não nascem mais com o dente do siso. Já não nasce mais, né? Já não nascem mais com o dente do siso, porque não precisa. Adaptação, né? A adaptação. E tal. Exatamente. Bem interessante isso, muito curioso. Então, assim, dentro da neurociência existe uma parte que eles estudam, né? Eu estudei através de 2 laboratórios de neurociência da Universidade de Stanford, da Califórnia, nos Estados Unidos, que tem esses laboratórios que eles fazem, eles colocam as pessoas lá sentadas, deitadas, colocam os eletrodos para daí fazer a medição. Então, primeiro, eles medem, eles tiram amostras de sangue, inclusive. Olha só. Antes e depois. Então as pessoas que elas estão... Porque aí o teu cérebro, o teu corpo, ele não sabe o que você está vivendo isso. O que você está olhando, você entra dentro da nossa visão, envia para o cérebro e aqui é liberado os hormônios, porque daí vem as sinapses são feitas e elas seguem através da coluna, que daí aqui são tudo... Do nada, tranquilo? Então, sai aqui, vai através da coluna, que daí é onde que faz todo o ligamento do corpo. Então, sim, mente sã, corpo sã. Então, quando eles colocam as pessoas lá para fazerem essas atividades mentais, eles colocam, por exemplo, assim, a pessoa passar por medo, por angústia, por algum sofrimento muito grande. Vários sentimentos. Vários sentimentos, tanto os bons quanto os ruins. E é liberado dentro do corpo vários tipos de hormônios. Então, pessoas que sempre estão revivendo coisa do passado, o seu corpo não sabe se aquilo é real ou não. Olha só. Então, você está liberando o hormônio para que o teu corpo fique sempre em vigília. Em vigília? Em vigília. O que seria isso? O corpo ele sempre está numa atividade de sobrevivência. Ah, entendi. Exatamente. Então, tudo que você pensa e você sente, você vai liberar tanto os hormônios do estresse, que o hormônio do estresse também faz engordar. Ah, olha só. E tanto os hormônios que causam tristeza. Então, o teu corpo não sabe se isso é real ou não. Então, as pessoas que ficam indo toda vez para o passado, dizem, mas aquela pessoa me maltratou, aquela pessoa falou tal coisa para mim, e você está vivendo esse sentimento. Então, quando você está vivendo esse sentimento... Ressentindo. Você está vivendo esse sentimento. Então, tudo... Ressentindo e revivendo, né? O corpo está... Tem uma parte da neurociência que se chama abordagem neurocognitiva comportamental. Olha que nome bonito. Abordagem neurocognitiva comportamental. Que nós temos 4 tipos de cérebros. Né? Tem o reptiliano, que ele fica bem aqui, que é o cérebro da sobrevivência, que é onde o nosso corpo ele está sempre em estado de luta, fuga ou congelamento. Congelamento? Congelamento. Uma pessoa paralisa. Se travar assim? Trava. Digamos assim, tem pessoas às vezes quando, sei lá, tá lá no carro, chega uma pessoa e coloca uma arma na cabeça. Ela congela. Trava. Então, é a fuga. Na verdade, é a fuga. O corpo ele congela. Congela, né? Isso. E daí nós temos o neocórtex frontal. Eu não vou falar dos outros 2 porque, assim, para ir mais rápido. Sim, senão eu vou ficar dando uma aula aqui, né? Então, essa parte do nosso cérebro na frente, que é onde que nós temos que exercitar para nós virarmos pessoas mais calmas, mais conscientes. Por isso que se fala dessa parte da meditação, de você fazer... O que é a meditação? Na meditação nada mais é você fazer respirações conscientes. Você não precisa ficar lá assim, 3 horas. Claro, se fizer é melhor ainda. Sim, vai atingir um ápice diferente. Exatamente. Então, quando assim, falo lá, né, dentro das minhas aulas, eu falo assim, olha, você chegou para trabalhar, por exemplo, tem vários assuntos para você resolver. Respira consciente 3 vezes pelo nariz, né, puxa pelo nariz, solta pela boca, faça isso 3 vezes consciente. E daí você vai olhar, esquece o que está em volta. Esquece, isso é distração que está em volta. E você vai focar no momento presente do que você tem que fazer ali. Então, quanto mais você estiver no momento presente, esquecendo do passado, não ficando ansioso para o futuro, o seu corpo ele para de sair do momento só de sobrevivência. O teu corpo só está sobrevivendo.
Porque você não precisa pedir pro seu coração bater. Fato, né? É automático. É automático, você não precisa pedir pro teu corpo fazer toda a parte o linfático, por exemplo, ele faz sozinho. Só que tipo de hormônios que você está pedindo para ele liberar? Tem uma técnica muito legal que eu aprendi faz o que? Eu acho que uns 2 meses atrás, com um dos meus professores de neurociência, que ele estava na entrevista lá de um podcast lá dos Estados Unidos. Olha só, o podcast lá levou 2 horas. Porque é muita informação. Sim, então ele falou que sim, ó, porque perto do nosso pulmão existe, são tipo como se fossem bolhas de ar. Dentro? Fora do pulmão ali, por fora do pulmão. E essas bolinhas, o ideal é que elas estourem de vez em quando. Olha só. E como é que a gente faz isso? Respira. Estoura as bolinhas. Olha só. Daí até falou assim, nossa, isso é muito prático e é de graça. Tô fazendo já aqui, ó. Escuta. Você dá 3... Me dá uma sensação muito de alívio. Isso, sabe quando você vai encher balão? Que daí a primeira vez você faz... Fica... Desmaia quase. Aí o teu pulmão, você não é acostumado a fazer esse tipo de respiração. Então o teu pulmão, ele tem muito pouco espaço para... Porque nós ficamos... A nossa respiração está na sobrevivência. Eu me pego muitas vezes respirando quase nada, assim, ó. Exatamente. O teu corpo está na sobrevivência, então... Respira fundo, gente. Vocês que estão vendo aqui, faça isso em casa. Vai fazendo aqui agora, aqui, ó. Pode fazer em casa. Não tem restrição e é de graça. Então, isso é que ele sentou. Então, você vai lá encher o balão. Então, a primeira enchida que você vai dar, não enche quase nada. Então, você vai fazer... Então, a primeira vez você já enche um pouquinho mais. Daí, na terceira vez, já tá mais cheio ainda. E daí, se você fizer essa... Estoura aquelas bolinhas. Isso tudo existe os nomes científicos, mas não adianta falar os nomes científicos porque daí as pessoas não entendem. Eu gosto de trazer para uma linguagem que todas as pessoas possam entender. Então, você fazendo isso, você vai estar o quê? Oxigenando principalmente o seu cérebro para ele poder ter mais neuroplasticidade, onde que vai mais sinapses neurais interligar para você poder ter um aprendizado melhor. Então, o que acontece? O que é a expansão da consciência? Meu Deus, né, gente? Todo mundo fala, é consciência. O que é a expansão da consciência? É você conseguir ligar mais sinapses para você expandir, isso se chama neuroplasticidade. Você vai expandindo, você vai fazendo mais ligações neurais e aonde que tudo que você tentar fazer que seja mais complexo, por exemplo, tenta escrever com a outra mão. Isso é uma complexidade. Você já está treinando. Sempre que você fizer algo com mais complexidade, para você resolver problemas do dia a dia, você consegue resolver mais rápido. E já gera as sinapses. Exatamente. Então você está vendo assim, que uma coisa está interligada com outra, que está interligada com outra, porque nós somos o quê? Nós somos os 7 corpos. Que bacana, né? Esses 7 corpos, eles estão aqui juntos, eles não estão separados. Então, eu sou o corpo físico, eu sou o corpo mental, eu sou o corpo emocional e eu sou o corpo espiritual também. Então, as pessoas falam assim, hoje a falar espiritualidade, as pessoas acham que é o espiritismo, né? Então, vamos desmistificar. Não, espiritismo... tem muita gente que leva pro lado... Isso, né? Não tem nada a ver com dogmas religiosos. Tá? É o quê? O eu espiritual é sua alma... A sua essência pode colocar qualquer nomenclatura que você quiser. A palavra, na verdade, ela só é para você verbalizar. Mas qual é o sentido atrás da palavra? Esses dias eu falei para o meu filho, que eu falei assim, não, foi para minha filha, desculpa. Falei para ela assim, olha, você tem certeza que gosto de carne é gosto de carne mesmo? Bugou o cérebro. Ela começa a falar com essas coisas. Eu falei assim, não, é que o nosso DNA está programado para sentir gosto de carne. E o nome se chama carne. Mas se eu falar... Isso. Mas agora, se eu te falar que não vai mais se chamar carne, vai se chamar árvore. Dela, mãe? Eu falei, tá vendo como a própria palavra em si é só para dizer que isso aqui é um copo. Copo. Eu fico pensando, né? Imagina assim, você falou isso agora, essa questão do nome. Pega uma criança que não vai ter acesso a nada. Você ensina a vida inteira para ela que aquele pedaço de carne é o nome árvore.
Ela vai ser programada, que eu gosto de árvore. Exatamente. Programação. Então, você me fala que você tem que saber qual que é o sentido que está atrás das palavras. Porque palavras são palavras. Fato. Palavras Acho muito legal são esse palavras. tema, assim, da etimologia que fala, né? Etimologia da palavra, o significado. Mas o que está por trás disso? O que realmente significa? Você está sentindo realmente o que... As pessoas hoje, elas não param para ouvir os outros. Verdade. É bem difícil. Não para ouvir. Então, a minha experiência de vida em vendas, eu sempre tive que parar para ouvir as pessoas, para entender o que elas estavam querendo, para eu poder oferecer para elas o melhor produto, ou o que tinha ali, digamos, na prateleira, né? Da esteira de produtos, digamos assim, que eu vendia, né? Tanto serviços quanto o que for. Então, primeiro eu precisava ouvir o que... Então, eu consegui isso através de vendas. Primeiro eu ouço o que a pessoa está... A escuta atenta. Escuta é diferente de eu só ouvir, né? Tem gente que tá ali ouvindo, mas tá ouvindo no outro universo já, né? Agora eu escuto atenta. Outra coisa também muito importante, que eu acho que quando as pessoas perguntam assim, Cláudio, como é que eu consigo me tornar uma pessoa interessante? Se interessando. Se interessando. Mas se interessando pelo quê? Pelas pessoas que estão à sua frente. Então você está conversando com alguém, mas você está o tempo todo no celular, quer dizer que você não está interessada na pessoa. Não está dando importância, né? Também. Isso, exatamente. Então eu falo isso também para os meus mentorados, né? Perceba as pessoas. Isso, na verdade, a expansão da consciência nada mais é você ter percepções além dos 5 sentidos. Olha só que bacana. Então você começa a fazer essas questões de as percepções do seu dia a dia. Perceba as pessoas que você conversa. Faça pergunta para elas para ver se elas vão te responder. Verifique se as pessoas te olham no olho, né? Porque existe a linguagem corporal, que isso também é dentro do treinamento comportamental, né? A gente treina sobre isso. Não que você vai ficar assim, né? Isso é muito chato, né? Maluco. Isso é muito chato, né? Porque daí você conversa, você olha para o lado, né? Você olha para o copo, tal, mas sempre tem uma conexão visual. Daqui a pouco eu olho para o lado, tal, mas sempre tem a conexão visual. Então, pessoas que não conseguem fazer conexão visual são pessoas que elas estão escondendo algo. Olha só. Eu acho muito estranho, sabe? Eu observo, eu tenho a percepção disso. Tem algumas pessoas assim que... eu acho até curioso, né? Tem uma pessoa específica, quando ela vem me cumprimentar, ela não me olha. Ela cumprimenta assim, ó. Sim. O que está acontecendo? Será que tem alguma coisa estranha na minha cara? Eu até meio assim, o que está acontecendo, né? Você faz assim, ó. Eu não sei, né? Eu não posso julgar. Eu não vou falar quem é, mas assim, teve uma pessoa que ficou muito próxima de mim por 9 anos e essa pessoa fazia isso. Sério? Sério. E depois, quando eu fui descobrir, realmente era uma pessoa que traía todo mundo, inclusive as pessoas da família dela. Caramba. Então, assim, quando você começa a ter essas percepções comportamentais, você já sabe fazer... Assim, eu já fiz já tirei como é que se fala, o raio-x da pessoa. Tipo análise. Já fiz análise. E sem julgamento, né? Porque você está percebendo, né? São expressões não verbais, né? Exatamente. Como a pessoa anda, como ela se comunica. Então, tudo isso você aprende através do quê? Observando o outro. Você observa o outro e se observa. Então, você observa o outro e você se observa. Será que eu faço isso também? Claro que existe a questão de as pessoas serem tímidas, que ela vai fugir, mas uma hora ela vai olhar pro teu olho. Você percebe, né? Você conhece. Isso, exatamente. Um pouquinho de experiência, você já percebe, né? Exato. Então aquelas pessoas, por exemplo, que andam muito travadas, sabe? Que, nossa, quando tu olha, você parece que, nossa, tá carregando, né? Então isso são pessoas o quê? Elas têm muita energia parada aqui, ó. É? Sim. Porque emoções são energias. Então elas estão muito paradas, as energias aqui. E essas energias podem ser energias de raiva, medo, angústia. E o que eu faço com isso? Primeiro, tem que trazer para a consciência essas emoções. O porquê que eu sinto o que eu sinto. Não pode jogar para debaixo do tapete. Tem que trazer isso para a consciência para ser curado. Sim, porque querendo ou não, tá lá no inconsciente incomodando, né? Exatamente. E a pessoa se comporta daquela forma. Ela se comporta daquela forma. Olha só. Então, aí já estou dando uma aula aí, né? Sim. Mas o que fazer para liberar essas emoções também aqui no físico? Você tem que liberar através de movimentos. Movimentos. Um movimento importantíssimo. Movimento. Você pode fazer uma aula de dança, você pode fazer uma atividade física, você pode fazer uma caminhada,
Você pode fazer, fala assim, ó, vai capinar um lote, que às vezes quando a pessoa a pessoa às vezes quando ela fica falando... Às vezes é um mau conselho, é um conselho bom, às vezes, isso daí, né? Eu falo assim, a pessoa só sabe falar mal dos outros. Eu olho pra pessoa e falo assim, cara, tu não tem nada a fazer, vai capinar um lote. E aí, né, Cláudio, entra essa questão do que a gente vem falando, né, abordando esse assunto de profissionais, pseudoprofissionais, né? Então, aí está aqui um exemplo de uma pessoa com total espontaneidade, não roteirizamos nada aqui, né? Estamos tendo uma conversa bem aberta, então, o que vocês estão ouvindo aqui da Cláudia... Ele só anotou as perguntas que ele vai me fazer ainda. Algumas observações aqui já... A gente tem essa espontaneidade, a gente vê que é a pessoa realmente que faz acontecer, né? Que o negócio está dentro, está na essência, né? Então, a Cláudia é sensacional, a gente tem uma satisfação enorme aqui conhecer um pouquinho mais da Cláudia hoje. Cláudio, posso fazer uma perguntinha agora aqui? Pode. Ficou ali, antes quando a gente estava conversando, você falou dos 7 corpos, né? Sim. Só voltar um pouquinho. Eu tive a percepção que você falou 4 corpos, eu acho. São 7, o que seria? É que na verdade esses 7 eles estão subdivididos. Subdivididos. Porque assim, o mental tem o mental inferior e o superior, e no espiritual daí são mais 3. Entendi. Entendeu? Bacana. Então eles são, digamos assim, eles são subdivididos, mas os principais então são esses 4. Então o físico, emocional, mental e o espiritual. Entendi. Agora, deixa eu te perguntar uma outra. Essa aqui eu acho que todo mundo vai querer ver esse corte, essa parte do podcast, vai virar um corte, né? Cláudio, você, né, como uma pessoa que dá o treinamento comportamental, conhece tudo, né, sobre o ser humano, né, muitas coisas, muitas nuances. Eu vejo e eu faço, e acho que todo mundo fica tremendo a perna na mesa, assim. Fica essa tremora na perna. Isso é uma coisa que incomoda, pelo menos para mim me incomoda. Sim. Eu acho que para quem tem isso incomoda. Tu sabe nos dizer assim de onde que surge isso, por quê, qual que é a vibe que traz isso? Essa pessoa não gosta de estar no lugar onde ela está. Não gosta de estar onde ela está. Olha só que profundo isso. Então, né? Eu para mim é algo tipo uma ansiedade, uma coisa que... O corpo fala. Então uma pessoa que fica ali o tempo todo assim, pode ver, esses que ficam o tempo todo balançando a perna, eles ficam fazendo assim também, ó. Entendi. Eles estão num local que eles não gostam de estar. Eles estão ali por uma obrigação. Pode ser às vezes por causa do salário, pode ser por causa de um cargo, independente. Olha só, isso é muito interessante, né? E assim, ó, por exemplo, falando assim numa questão da pessoa que está trabalhando, né? Tá ali e tal, tá com naquela situação. E numa conversa, então, a pessoa não tá querendo estar ali contigo. Na minha cabeça, a minha percepção era que a pessoa estivesse com ansiedade, ou sei lá, preocupada. Então, mais nesse sentido. Pode ser que quando você está conversando assim, num ambiente que tá você e a pessoa conversando, porque daí são assim, ó, são padrões. Entende? São padrões. Então, você tem que perceber o contexto do negócio. Digamos, você tá ali, que nem que você falou agora, tá ali conversando com você e ela tá lá, é que é uma pessoa realmente muito ansiosa. Então, você nem fica parado. Ela não tá vivendo o momento presente. Entendi. Aí sabe aquela coisa que você fala assim, ó, isso acontece muito nas empresas, né? Eu passei algo pro meu funcionário e ele fez tudo errado. Isso se chama dissonância cognitiva. Você fala uma coisa e a pessoa entende outra. Porque ela tem um outro tipo de filtro. Uma interpretação diferente. Exatamente. Então, o que eu falo principalmente quem trabalha na liderança, né? Você vai passar algo para o seu funcionário, para o seu colaborador, você fala e pede para ele repetir. Para ver se realmente captou a forma que você transmitiu. Principalmente pessoas que trabalham em área de risco, né? Digamos assim, trabalham numa linha de montagem, de produção, algo que está ali, né? Então, às vezes, a pessoa ela vai sair, às vezes, do cotidiano dela, porque ela vai ter que fazer uma outra coisa, tirar uma caixa daqui para pôr lá. Daí, esses dias eu estava conversando aqui, ele é do metal mecânico, né? Ele falou assim, Cláudio, eu falei para ele que era só para ele pegar a caixa e ele levar lá em tal setor. Ele foi até o setor sem a caixa. Vendo, tudo por questão de interpretação. Aí você, nossa, falei, que burro! Exatamente assim, ó. Calma, daí, aí, o que eu passei pra você, que é pra você fazer? Aí a pessoa vai falar, é pra eu ir a tal setor. Tá, e a caixa? Que caixa? Ele só não pegou a mensagem. Exato, então assim, ó,
Quando tem assim, é mesmo na educação do filho, que a gente estava falando lá do início. Aí você passou uma orientação para o filho. Aí você fala, agora repete o que eu acabei de te falar. Aí o filho vai ter que repetir. Quando meu filho começou a andar de bicicleta, né? Teve a ciclovia no centro. Daí ele falou, mãe, eu quero uma bike porque eu vou pro colégio de bike. Eu falei, não, beleza então. Tem a ciclovia, tá tudo certinho, você vai de bike. Só que o que eu fiz um dia com ele? Antes dele começar a ir sozinho. Eu fui a pé com ele do lado. Eu falei, ó, sinaleiro de pedestre. Você usa sinaleiro de pedestre. Então você só vai passar aqui quando tiver aberto para você. E tá tudo certo. Porque daí do apartamento onde a gente morava até o colégio onde ele estudava, era tudo faixa de pedestre. E com 10 anos de idade ele começou a fazer isso. Poxa, e você fez toda essa instrução, orientou? Incrível, hein? Mas só que depois eu já descobri que ele começou a ir pro Parque da Malve, já saiu todo... Aí é o instinto humano daí. Não, daí ele chegou em casa e ele falou assim, ô mãe, eu preciso te contar uma coisa. Deu, conta. Eu fui de bike até o Parque da Malve. Deu, meu, que legal, filho. Mas só que legal. Mas eu falei... Não repreendeu, né? Não. Bacana. Eu falei, meu, que legal, aqui, ó. Voltou Vivinho da Silva. Pô, Thalita, né? Fica feliz, né? Mas minha experiência, eu tive muitas repreensões com isso na infância, dizer, fazer alguma coisa. Daí, o que acontece? Aí não conta pro pai e pra mãe. Não conta mais. Aí faz. Pensa, se eu contar qualquer coisa, faz escondido. Exatamente, Então, essas percepções você vai tendo, né, ao longo. Então, isso não significa que a pessoa ela tá lá, ela tá ansiosa. Mas geralmente ela tá ansiosa por quê? Porque às vezes ela não gosta de estar ali onde ela está. Me fala, que nem eu falei, acontece comigo, às vezes eu tô no computador, tô lá fazendo algum trabalho, que assim, aqui a gente faz muita coisa, né? Aqui na Casa Plena, time de fotografia, a gente faz muita coisa. Então, às vezes, tem coisas que realmente a gente tá ali, mas quer estar fazendo outra coisa. Isso. Então, eu tô ali fazendo, por exemplo, redigindo um contrato ou alguma coisa nesse sentido. Mas eu queria estar lá fotografando, eu queria estar filmando, eu queria estar fazendo uma conversa, podcast. Então, aí nesse caso, né? Não é que eu estou achando ruim aquela situação. Mas não é isso que você tem que fazer. É uma obrigação, né? Tem que fazer. Exatamente. Interessante. Gente, tá muito interessante o assunto aqui, né, Clau? Gostei muito, assim, de conhecer a tua história, conhecer o que você faz, né? Entender com mais profundidade isso tudo. Porque até então, né, o que a gente conversou, a Clau, para mim, era uma treinadora de consciência. Mas agora, entendendo aqui, entrando com mais profundidade, a gente vê que ela é uma mãe incrível, né? Uma história incrível, uma pessoa maravilhosa que trouxe, né, para os filhos essa instrução, trouxe toda essa forma de lidar, né? E tem todo esse conhecimento que não é somente, digamos, dizer para a pessoa o que ela tem que fazer. Vocês assistiram o podcast, viram tudo, né? O ser humano, a complexidade que nós somos, e para descomplicar a nossa vida, para descomplicar essas nossas nuances, temos aqui a Clau para descomplicar, para ajudar a descomplicar, né, Clau? Para fazer a vida seguir com um fluxo melhor, com mais tranquilidade e no momento presente. Isso. E também eu vou fazer um comentário que você falou, a Clau sabe tudo. Não, gente, sei tudo ainda estou no processo. Mas o conhecimento que eu adquiri, eu posso ajudar muitas pessoas sim. Porque quando chega algo para mim que eu não consigo verificar, eu tenho para quem perguntar. Que são os meus professores. Sim. Olha, aconteceu isso, eu não estou conseguindo verificar o que está acontecendo aqui, qual a opinião de vocês? Então eu não resolvo as coisas sozinhas também, mas eu tenho pessoas que me ajudam a resolver. Bacana. Também, né, Clau, um investimento de quase R$500 mil. Eu já tinha falado isso para ti? Já, você falou lá no comecinho, não está nem gravado, mas você falou para mim. Não, pode falar, mas assim, não é só a questão do dinheiro em si, mas é o tempo. É o tempo, né? É o tempo investido. É fácil você comprar um curso e não fazer. Né? Eu lembro que quando foi em 2021, eu estava fazendo 12 treinamentos, né, entre cursos, o MBA, era 12. Nossa, 12 treinamentos. 12 treinamentos. E hoje ainda você está fazendo? Hoje eu faço 5. 5? 5. 2 pós e mais umas outras que daí é de outras áreas do comportamental também. Incrível, gente. Para estudar tanto assim, né, não é fácil. Tem que ser uma pessoa muito bem regrada, muito organizada e ter total consciência, ter foco, né? Foco, exatamente. Foque no que você quer, o resto é distração. Então agora eu vou falar aqui, né, Cláudio? Vou falar essa frase aqui que conectou agora, né? Incrível. Eu achei muito interessante aqui e é fato, gente. Foque no que você quer, o resto é distração.
essa frase para mim aqui fechou, porque é fato. Enquanto a gente está distraído com aquilo que não tem relevância para nós, a gente fica perdido, Isso mesmo. né? E Clau, esse é o nome da tua mentoria, então, é isso? Isso mesmo. Esse é o nome da mentoria. Ela tá lá na bio do meu Instagram, Qual que é o teu Instagram, Clau? É Clau? clau.treinadora de consciência. Clau.treinadora de consciência vai estar aqui embaixo, tá, gente, no vídeo. Isso. Clicando lá, você vai ter o canal do YouTube, porque eu também tenho um canal. Ele tá paradinho. Eu tenho que alimentar um pouquinho ele lá. E daí, aí a mentoria. Então, entrando lá, você já joga direto para a plataforma da Hotmart. Então, como é que funciona essa mentoria? É para 8 semanas. Então, são 2 meses de acompanhamento. São aulas gravadas, só que você vai ter. Tem alguma dúvida, você vai conversar direto comigo. Olha só que legal, exclusividade, né? Isso. Então, você vai assistir uma aula por semana. E daí lá tem, né, o bônus, né? Vai ter também o planner, né? Que você vai definir. Já na primeira aula eu falo o que é para fazer, o que não é para fazer. Né? Então, a primeira coisa que eu falo, o que não é para fazer, a gente é assistir a aula. Você tem que assistir a aula, senão não vai adiantar nada. Então, você vai escolher um dia da semana. Digamos que eu vou me comprometer na segunda-feira às 19 horas. Então, esse é um comprometimento que você vai fazer com você. Às 19 horas, segunda-feira, eu vou assistir a aula da Clau. Porque daí toda semana eu já passo exercícios para você se manter consciente. E sem distração, né? Não vai assistir o curso do WhatsApp, né? Aí funciona. Não, lá eu explico já bem certinho como é que tem que fazer. Você vai se posicionar, compra um caderno, lápis, caneta. Ah, que legal. Até o... É para estudar, exatamente, para estudar. Então, é um acompanhamento de 2 meses. Eu trago toda a parte também as minhas formações de coaching, né? Que eu tenho as formações aí de todas elas de coaching, o Coach Life, Executivo, Master, PNL e assim por diante. São várias coisas. Mas eu trago todas essas técnicas para dentro dessas aulas. E as aulas não são compridas. Elas não são extensas. É rapidinho de assistir. É rapidinho. Tal, legal. Ali tem aulas que é 20 minutos. Se é mais, eu acho que é 40 minutos. Aí a pessoa vai lá, ela vai clicar, daí ela vai ver o valor lá. Aí ela fala, o que, cara? Eu falei, não é, gente. Você pode fazer em 10 vezes no cartão sem juros. E você vai ter um estudo, na verdade, para mais de 1 ano. Porque tem o bônus, onde eu explico os 7 corpos. Eu explico lá tudo certinho, quais são os 7 corpos. E eu vou sempre alimentando o bônus. Então, assim, ó, eu comecei... Você vai ter um conteúdo exclusivo. Essa mentoria eu gravei quando eu tava com o cabelo mais curto. Aí eu tava olhando lá o meu bônus, né? Daí eu fui lá olhar um pouquinho o que tava lá. Eu com o cabelo comprido já, daí eu falei, olha só. Então, realmente, lá dentro eu já coloco e faço indicação dos livros, eu faço indicação aonde que eu estudo, com quem eu estudo. Então, é uma mentoria para a vida. Que bacana. E assim, que nem você falou, né? Ah, é caro. Mas é caro em relação ao quê? Caro em relação ao quê? Você mudar completamente a sua vida, poder viver a sua vida na essência enquanto você está vivendo uma escravidão da sua mente? Eu digo uma coisa ainda. Caro é ficar como você está. Cara, está. Tem uma pessoa que quer me contratar agora para ensinar ele a fazer habilidades sociais. Habilidades sociais? Habilidades sociais. Isso é o assunto do momento? Não, é o... Não, é que na verdade, né? Como eu sempre trabalhei na área de vendas, eu tive que lidar com tipo de pessoas, tipos comportamentais, classes sociais, né? Então, eu tive que adotar isso para mim, as habilidades sociais. Então, saber se vestir, falar, se portar. Então, conversar com todas as pessoas, porque todas as pessoas realmente são importantes. Uma bagagem enorme que você já tem isso na vivência, né? Isso. Legal. Então, assim, aí ele falou assim, mas isso aí deve ser caro, Cláudio, porque eu vou fazer um individual com ele, né? Ele falou, mas isso aí deve ser caro, Cláudio. Eu falei, caro, eu ficar como você está. Nossa. Aí ele falou, realmente, onde eu assino o contrato? Aí é verdade, mas é fato, né? Ficar parado, o negócio é gerar um movimento, é fazer a coisa acontecer, transformar, né? Ficar parado não adianta. Isso é caro, né? Exatamente, isso é caro. Cláudio, então, gente, assunto incrível, maravilhoso aqui, como eu já falei para vocês, né? Foi aí um podcast memorável aqui pra gente, né? Estar aí com a Clau,
fazendo essa troca de ideias, essa conversa toda, conhecer um pouquinho da história dela. Mas vamos deixar, agora eu sei que tem muito mais, né, Clau? Tem muito mais assunto, tem muita coisa para falar. Podia ficar aqui até, sei lá, até semana que vem, né? Conversando, tem tranquilo, né? Tem muito assunto. Ainda falta tempo ainda. Mas, né, vamos aqui, né, respeitar o nosso tempo do nosso podcast e fiquem ligados, porque com certeza a Clau vai voltar em outro momento. Então, né, já se inscrevam no canal. Também sigam lá o clau.treinadora de consciência, tá aqui embaixo na descrição, tá, gente? E conheçam mais sobre ela, entrem em contato, né? Vocês viram aqui, um amor de pessoa, uma pessoa incrível e pessoas que você deve estar perto, são pessoas como a Clau, né? Para somar na sua vida e também para estar te orientando aí, para você conseguir conquistar muitas coisas, porque às vezes a gente não consegue conquistar o que a gente quer porque a gente está travado em alguma coisa. Isso. E aí, né? A Clau te ajudando nisso aí, você pode aí realizar seus sonhos, conquistar aquilo que você deseja, que você almeja. Então é isso aí, gente. Muito obrigado por ter assistido aqui o nosso podcast. Se inscrevam, curtam, compartilhem para as pessoas que vocês queiram que esse conteúdo chegue também. E é isso aí, gente. Essa aqui é a Casa Play. Casa Play, deu Play nas suas ideias.